Olá, seja mais que bem-vindo a mais um programa Dicas da Fono na TV. Eu sou Paula Moura, fonoaudióloga, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre como a fono consegue ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Seja você o pai ou uma mãe de uma criança que está com alguma dificuldade, você não sabe muito bem o que fazer, uma pessoa que gagueja, uma criança ou um adulto que gagueja, ou simplesmente um adulto que deseja aprimorar a comunicação. No programa de hoje, você vai entender como funciona todo esse processo. O que será que acontece quando você chega ao consultório de uma fonoaudióloga? Qual é a mágica que nós fazemos para te ajudar a se comunicar melhor? Será que tem mágica? Nós vamos descobrir isso e muito mais no programa de hoje. Vamos ter o nosso quadro de mito ou verdade. Vou tirar as dúvidas mais comuns que vocês me enviam e, claro, no final, deixar aquela dica prática para você. Então, não fique de fora, fica comigo aqui até o final, que você não vai se arrepender. A fonoaudiologia é uma profissão, é uma área de atuação que cuida de questões relacionadas à fala, linguagem, à voz, respiração, mastigação, deglutição e até a audição. Ou seja, tudo que envolve comunicação humana. Mas tudo bem, então vamos supor que você precisou de um desses tratamentos. Como é que ele acontece? Ele acontece por algumas etapas que eu vou mostrar para você agora nesse quadro que vai aparecer na sua tela. O tratamento de fono acontece por etapas. A primeira etapa é o que nós chamamos de anamnese. O que é a anamnese? É uma conversa inicial, é uma entrevista que o fonoaudiólogo vai fazer com você para saber sobre tudo que está relacionado à sua queixa. Então, se você tem queixa de gagueira, ele vai começar a perguntar quando começou, quais são as coisas que você percebe na sua fala, as características. E o papel do paciente nesse momento é passar todas as informações necessárias, tudo que o fonoaudiólogo pedir, com veracidade para possibilitar um bom tratamento. A segunda etapa desse tratamento é a avaliação. Então, depois de coletar todos os dados do seu desenvolvimento ou do desenvolvimento do seu filho, a fono vai fazer uma observação natural da sua comunicação espontânea e também vai aplicar alguns testes. Esses testes variam de acordo com a queixa e com as manifestações do paciente. Então, se é um paciente que troca sons na fala, serão testes específicos para isso. Se é um paciente que gagueja, serão testes específicos para isso também. E nesse momento, o papel do paciente ou da família é seguir os comandos em tempo real que o fonoaudiólogo passa ali, ou enviar vídeos para análises. Por quê? Às vezes o fonoaudiólogo consegue aplicar esses testes em tempo real, presencialmente ou por teleconsulta. Em outras vezes ele precisa gravar esse momento para analisar com mais calma depois. Então o seu papel vai ser simplesmente seguir as orientações para que o fonoaudiólogo consiga avaliar. A terceira etapa é uma devolutiva. Na devolutiva, a fono vai explicar o que ela avaliou, vai entregar um relatório de avaliação e explicar para o paciente sobre o que é preciso fazer a partir de agora, se tem alguns encaminhamentos, se precisa fazer alguns exames complementares com outros profissionais. A devolutiva é o momento ideal para você tirar a maior parte das suas dúvidas, porque já passou o processo da entrevista, da avaliação, e aí a fono vai te explicar o que ela observou e o seu papel é esse, tirar as dúvidas, seguir as orientações e realizar esses exames complementares caso seja necessário. E aí, só depois dessas etapas é que nós entramos no tratamento propriamente dito. O tratamento vai se seguir com sessões em que a fono vai passar alguns exercícios, algumas atividades personalizadas de acordo com o que ela encontrou na avaliação. Por isso que eu sempre digo que eu não consigo passar exercícios gerais para que vocês façam em casa que sejam um tratamento, porque o tratamento sempre envolve algo específico que foi determinado pelos resultados do que a fono viu na avaliação. E aí o papel do paciente no tratamento é seguir as orientações e realizar diariamente em casa os exercícios propostos.
Se não for um adulto, se for uma criança, os pais devem seguir com essas orientações, realizando os exercícios com a criança em casa. E aí, você sabia que era dessa forma que o tratamento fonoaudiológico funciona? É importante que você saiba também que essas etapas acontecem independentemente do atendimento ser presencial ou online. É isso mesmo, você sabia que você pode receber tratamento fonoaudiológico aí mesmo da sua casa? E digo mais, não só você que é um adulto, até mesmo com crianças é possível realizar esse tratamento. Recentemente eu realizei a avaliação de uma criança que tem 4 anos, um menino de 4 anos, que mora nos Estados Unidos e precisava ser avaliado por uma fonoaudióloga brasileira. Nós fizemos isso de forma remota, por teleconsulta, e eu quero mostrar para você agora um trecho de como aconteceu essa avaliação. Qual é o bichinho que está em cima da mesa? Fala para mim. O cat, vamos ver. Acertou! É o gato! O que tem embaixo da cadeira? Uma bola. Uma ball, vamos ver. Acertou! É uma bola. Fala a cor do polvo que tá de ponta cabeça. Blue. Blue, vamos ver se é? Blue. Ô, Léo, eu fiquei sabendo que a sua professora ensinou que o polvo tem 10 corações, é isso mesmo? Sim. E sabia que a teacher falou que o octopus não tem bone? Não tem osso? Não tem bone. E como que ele faz para se mexer? O que ele tem no lugar do osso? Agora, o que tem aqui? Qual a cor do carro que está subindo a rampa? Blue. Muito bem! Perceberam que ele foi o tempo todo interagindo comigo, respondendo as minhas questões e num determinado momento, quando nós estávamos ali na figura do polvo, eu comecei a puxar a conversa com ele. Por quê? Porque na anamnese, naquela entrevista inicial que eu fiz com a mãe, eu fiquei sabendo que ele estava aprendendo sobre polvo na escola, era um assunto presente ali no dia a dia dele. Então eu peguei esse gancho para colocar ali na minha avaliação e consegui observar um pouco da linguagem espontânea dele me contando como que é o polvo, que o polvo não tem osso, como vocês puderam ver aí no vídeo. Mas e quando a criança é muito pequena? Será que dá para fazer esse tratamento de forma online, remota também? A gente sabe que não é interessante a criança usar a tela e que uma criança muito pequena não prende muito tempo de atenção na tela, certo? E aí como que será que funcionaria um atendimento online com uma criança de 2 ou 3 anos que está com atraso de fala ou com alguma dificuldade para se comunicar? Bom, eu trouxe também um trecho de um vídeo para você ver como esse processo se dá no online. Então ela buscou usar materiais e brinquedos que nós tínhamos em casa. Ela nos educava na consulta como que nós íamos trabalhar daqui para frente. Então vamos supor, naquela semana nós íamos trabalhar turnos. Então a gente trabalhava, ela tinha brinquedos de empilhar e nós tínhamos que brincar falando para ela: filha, agora é a vez da mamãe, agora é a Lívia. Aí a Lívia botava, aí eu falava: agora é a mamãe, agora é a Lívia. E foi a partir dessa brincadeira que ela aprendeu a falar mamãe. Então eu percebi que foi com as atividades que a gente trabalhava, que era com essas palavras que ela ia evoluindo. Isso me fez ver que não eram as palavras que ela aprendia na escola, eram com as palavras que nós trabalhávamos em casa. Então era nítido que com as sessões, com as palavras, com as atividades que nós íamos fazendo, que ela ia trazendo e evoluindo, né? Então, a desculpa que a gente tinha em casa, ela nos dava cartas, imagens de frutas que a gente buscava no mercado, então como se fosse uma lista de mercado, onde a gente ia trabalhando com a Lívia. Foi a partir disso que ela ia evoluindo e trazendo as atividades para a gente também. Nós gravávamos e passávamos para ela, assistia e trazia um feedback para a gente na próxima consulta. Esse foi o trecho de um relato de uma das mães que realizou o tratamento online pela Mais Fono, que é a minha clínica virtual de fonoaudiologia, com a filha dela. Então, os atendimentos com crianças pequenas, muito pequenas, funcionam dessa forma. Não vai ser realizado diretamente com a criança ali na tela. A Fono vai solicitar aos pais que enviem alguns vídeos específicos da criança.
E essas orientações são bem especificadas. Olha, filme sua criança brincando, filme sua criança conversando com um amiguinho. A gente pede uma lista de vídeos que são necessários para possibilitar uma boa avaliação. Depois de realizar essa avaliação, a fono vai conversar com a mãe e estabelecer uma conduta. Vai pedir também alguns exames complementares quando for necessário e vai estabelecer exercícios e atividades para que a mãe seja a principal mediadora, a mãe ou o pai, né? O responsável pela criança seja o principal mediador desse processo de intervenção. E isso é feito utilizando as coisas que as pessoas já têm na própria casa ou algum material que o fonoaudiólogo envia. Então, sim, é super possível realizar esse tratamento fonoaudiológico online, tanto com crianças pequenas, quanto com crianças um pouco maiores e principalmente com os adultos, porque o tratamento com adulto presencial ou por teleconsulta tem pouquíssima diferença, funciona praticamente da mesma forma, passando por todas aquelas etapas que eu mostrei para você no quadro. E agora eu vou responder para você as principais perguntas que vocês me enviam lá nas redes sociais. Inclusive, se você ainda não me acompanha por lá, te convido a acompanhar a partir de agora. Lá no Instagram, @dicasdafono, eu vou ficar muito feliz em ter você comigo por lá também. E agora vou responder as principais dúvidas que o pessoal me manda por lá, quando o assunto é tratamento fonoaudiológico. Nós vamos para o nosso quadro Fono Responde. Vamos lá então para a primeira dúvida frequente. Quanto tempo leva para ver resultados no tratamento da fono? Bom, essa é uma resposta que é difícil de dar com exatidão. Por quê? Porque isso depende de uma série de fatores, inclusive do diagnóstico. Existem casos que são muito rápidos e você consegue resultados em poucas semanas. Existem outros em que o processo vai ser mais demorado. Mas o que eu posso te dizer é que a junção de um bom profissional com um paciente dedicado e que segue as orientações da fono, com certeza trazem os melhores resultados e tende a acelerar esse processo. Dúvida número 2. A fonoaudióloga pode ajudar com gagueira ou oratória? Claro, a fonoaudióloga ajuda com tudo que envolve a comunicação. A oratória tem a ver com aprimorar a sua comunicação, não só a fala, mas a sua linguagem corporal, a sua postura, os seus gestos, tudo aquilo que vai te ajudar a comunicar melhor. E a gagueira, eu sei que muita gente fica na dúvida, será que é psicológico? Será que eu procuro uma fono ou uma psicóloga? Mas a gagueira é um problema neuromotor de fala, ou seja, tem a ver com o processamento da fala lá no cérebro. E sendo um problema de fluência de fala, o profissional mais indicado para te ajudar com isso é o fonoaudiólogo. E aí, muitas vezes, o psicólogo entra como um parceiro para cuidar das questões emocionais. Mas quando o assunto é fala, é a fono que você deve procurar. Pergunta número 3. Estou fora do Brasil. Posso fazer teleconsulta? Sim, inclusive essa é a solução perfeita para você. Muitos brasileiros que moram fora do Brasil têm essa dificuldade de achar um bom profissional especializado e que fale português, né? Principalmente quando eles não falam a língua do país onde eles estão e precisam de um tratamento por uma fono brasileira. Então, sim, é super possível. Inclusive, no vídeo que eu mostrei um pouco antes para vocês aqui, em que eu estava fazendo a avaliação de um menininho, se vocês perceberam, em alguns momentos ele falava algumas palavras em inglês, porque ele estava ali vivendo num ambiente bilíngue. Então, sim, é possível, inclusive com excelentes resultados. E por falar em teleconsulta, saiba que se você precisa de tratamento fonoaudiológico para você, para o seu filho, para o seu neto, você pode fazer aí do conforto da sua casa pela Mais Fono. Acesse aqui o site www.maisfono.com.br e chama no WhatsApp que aparece lá no site, que a minha equipe vai te auxiliar. Você também pode, se quiser, dar uma navegada para entender como funciona. Todas as informações estão lá no site da Mais Fono e nós estamos à disposição para te auxiliar no seu agendamento e tirar todas as dúvidas que você tiver. Para continuar aprendendo aqui sobre esse tema, nós vamos agora para o nosso quadro onde nós aprendemos brincando. É o nosso quadro de mitos e verdades.
Vamos jogar agora então no nosso mitos e verdades. Eu vou fazer uma afirmação e você aí de casa deve me dizer se aquilo que eu falei é mito ou verdade, certo? Então vamos lá, mito ou verdade número 1. A teleconsulta não funciona tão bem para crianças pequenas quanto a modalidade presencial. E aí, isso é mito ou é verdade? Tempo para você responder. Será que, embora a teleconsulta funcione para crianças pequenas, o presencial é melhor? E aí? Isso com certeza é mito! E eu vou te explicar o porquê. No atendimento presencial, mesmo que a criança fique ali sozinha com a fono na sala e faça os exercícios, é fundamental a participação ativa por parte dos pais. Isso é importante tanto na sessão presencial quanto na sessão por teleconsulta. E o que acontece muitas vezes é que no atendimento presencial os pais dão uma fugidinha. Por quê? Às vezes deixa a criança com a fono, vai resolver alguma coisa, volta em cima da hora, não consegue conversar sobre o que foi trabalhado ali e aí acaba não sabendo direito o que está acontecendo, não realizando os exercícios em casa. E o que é que acontece na teleconsulta? Os pais não têm como fugir. Eles precisam estar ali presentes com a criança durante toda a sessão e isso faz com que eles entendam melhor sobre o processo terapêutico e realizem com a frequência necessária em casa. Então, é mito de que o atendimento presencial funciona melhor do que a teleconsulta. Ambos podem ser excelentes e, em ambos os casos, os pais precisam ter uma participação ativa no processo de tratamento da criança. Mito ou verdade número 2. Só quem mora em grandes cidades pode ter acesso a fonoaudiólogos especialistas. E aí, isso é mito ou é verdade? Tempo na tela. Só se você mora em grandes centros você vai ter acesso a um profissional especializado? Isso com certeza é mito também. Isso talvez tenha sido verdade no passado, mas agora, desde que ocorreu toda aquela questão da pandemia de Covid-19, os atendimentos fonoaudiológicos precisaram acontecer de forma remota, para que os pacientes não ficassem sem esse suporte. E com essa realidade, nós começamos a perceber que funcionava dessa forma, funcionava muito bem. Com isso, o Conselho Federal de Fonoaudiologia liberou que os atendimentos pudessem ser realizados de forma online. Portanto, não precisa mais estar morando dentro de um grande centro para ter acesso a um profissional especialista exatamente naquilo que você precisa. Você pode fazer a sua consulta de forma remota por teleconsulta. Mito ou verdade número 3. O tratamento com fono por teleconsulta é mais caro do que o tratamento presencial. E aí, será que isso é mito ou é verdade? Tempo na tela. Isso também é mito. A orientação que nós fonoaudiólogos recebemos do nosso conselho é que o preço da consulta seja o mesmo, ou seja, se eu atendo presencialmente, eu não vou cobrar mais barato no meu atendimento online. Por quê? Porque o atendimento online ele deve ser tão bom e qualificado quanto o atendimento presencial. Mas ele pode sair mais barato para o paciente. Por quê? Porque um atendimento online ele não envolve deslocamento, você não precisa gastar gasolina, perder tempo no trânsito, pagar estacionamento. Você já está ali no conforto da sua casa para receber o seu atendimento. Então, muitas vezes ele pode até custar menos por conta disso. Você conseguiu acertar as 3 questões, os 3 mitos que nós tivemos aqui no programa de hoje? Se você não conseguiu, não tem problema, porque o importante é aprender cada vez mais e se comunicar cada vez melhor também. E agora nós vamos para a parte deste programa em que eu te trago dicas práticas para você aprimorar a sua comunicação aí mesmo na sua casa. Vamos lá? E a minha dica prática de hoje, na verdade, é um convite. Eu te convido a conhecer o meu canal do YouTube, Dicas da Fono por Paula Moura, joga lá e procurar um vídeo onde eu ensine alguma dica prática. E você vai colocar essa dica em prática durante uma semana. Seja para a sua comunicação ou para a comunicação de uma criança, do seu filho, do seu neto. Lá no canal existem vários, mais de 300 vídeos
e muitos deles trazem essas dicas práticas. Mas eu vou indicar 2 vídeos específicos para você procurar por lá agora, praticar e depois voltar para me contar qual foi o resultado que você obteve, tá? Os vídeos são o seguinte: se você é um adulto e quer melhorar a sua comunicação, você vai buscar pelo vídeo Como Melhorar a Dicção, que tem 4 dicas e 4 exercícios práticos para você exercitar aí na sua casa. Faça durante uma semana, depois você vai lá no meu Instagram, Dicas da Fono, para me contar o resultado, certo? Já se você tem uma criança e você quer estimular o desenvolvimento de fala e de linguagem dela, você vai buscar pelo vídeo Como Estimular a Fala da Criança, Dicas Práticas. E aí você vai colocar aquelas dicas práticas também por uma semana, reduzir aí o tempo de tela da sua criança e voltar para me contar lá no Instagram Dicas da Fono qual foi o resultado que você obteve, certo? É muito importante eu frisar para você que nenhuma dica ou nenhum vídeo lá do meu canal vai substituir um tratamento. Mas muitas vezes você não precisa necessariamente de um tratamento. Uma dica já vai te ajudar a se comunicar melhor. E é aquilo que eu sempre digo para vocês aqui no nosso programa. Comunicar-se bem é preciso e precioso. E a minha função, o meu objetivo aqui com esse programa é justamente esse, é te ajudar a se comunicar melhor ou te ajudar a ajudar aquela criança que você ama. E agora o Dicas da Fono vai ficando por aqui. Eu espero que tenha tirado todas as dúvidas sobre o tratamento fonoaudiológico no programa de hoje, que você já saiba onde buscar ajuda caso o seu problema esteja relacionado à comunicação. E te espero na semana que vem. Um beijo da Fono e até o próximo programa.